Professor, documentário. 4 de agosto de 1914. A Alemanha cruza a fronteira da Bélgica. E no caminho para Paris existe um único cadeado que pode atrasar toda a guerra. Liege. Uma cidade cercada por um anel de fortes modernos. 12 fortalezas de concreto e aço, projetadas para segurar um exército inteiro, por dias. E agora vem a pergunta que decide o começo da Primeira Guerra Mundial. Quanto tempo Liege consegue resistir antes de ser esmagada? 5 de agosto de 1914. Manhã cedo. Um emissário alemão chega sob bandeira de trégua. A exigência é direta: rendição. A resposta belga também: não. E quase imediatamente o ataque começa. Primeiro, infantaria. Muita infantaria. Colunas avançando entre os fortes, tentando encontrar brechas, no escuro, no terreno que eles não conhecem, contra metralhadoras e artilharia defensiva. E o choque vem rápido. O plano alemão era tomar Liege depressa, mas os belgas não quebram. Os primeiros assaltos são repelidos, com perdas pesadas, e o relógio começa a trabalhar contra a Alemanha. Agora segura esse detalhe, porque ele muda tudo depois. Os fortes foram feitos para aguentar tiros grandes, mas não foram feitos para o que estava chegando. Enquanto a infantaria tenta forçar passagem, os alemães fazem outra coisa. Eles procuram um caminho entre as fortalezas, um corredor, um buraco. E em poucos dias isso acontece. 7 de agosto de 1914. Os alemães conseguem entrar na cidade de Liege. O centro cai. Mas aqui está a parte que confunde muita gente. A cidade cair não significa que a fortaleza caiu, porque os fortes ainda estão vivos e ainda podem destruir pontes, estradas e qualquer coluna que tentar passar. Então a guerra em Liege vira 2 guerras ao mesmo tempo. A cidade ocupada e, ao redor, 12 bocas de fogo ainda apontando para os invasores. E é nesse momento que a Alemanha muda de chave. Chega o segundo ato, o ato do peso. 12 de agosto de 1914. O som muda. Não é mais fuzil, não é mais metralhadora. É artilharia de cerco. Canhões tão grandes que parecem impossíveis. Obuses de 420 milímetros e morteiros pesados de 305 milímetros. O tipo de arma feita para uma única coisa: quebrar concreto. E quando esses monstros começam a disparar, os fortes descobrem que moderno tem limite. A cada impacto, o mundo treme, o concreto estala, o aço entorta, a poeira invade corredores, a ventilação falha, a comunicação some, e o que era fortaleza vira uma câmara de ruído e sufoco. Agora segura o nome, porque ele é o coração desse episódio. Gerard Leman, o general belga responsável por Liege. Um homem que entende exatamente o que está fazendo: ganhar tempo. Tempo para mobilização, tempo para reação, tempo para transformar a invasão em guerra total. E enquanto os fortes caem um por um, Leman recua para um deles, o Fort de Lausanne. Não por ser o mais seguro, mas porque ele precisa estar onde a decisão vai acontecer. E ela acontece. 15 de agosto de 1914. Lausanne é bombardeado sem parar, dia após dia, hora após hora, até que um projétil encontra o ponto que ninguém queria que fosse encontrado: o paiol. A explosão rasga o forte por dentro, como se o chão abrisse. Parte da estrutura desabar. Centenas de homens morrem soterrados, queimados, asfixiados. E o forte praticamente deixa de existir. É o tipo de cena que muda a mente de qualquer exército, porque ali fica provado que as armas de cerco podem destruir o que até ontem parecia indestrutível. E Leman, ele é retirado dos escombros, inconsciente e feito prisioneiro. E aqui o espectador sempre pergunta: então acabou? Ainda não, porque mesmo depois de Lausanne ainda existem fortes resistindo, isolados, sem esperança real de socorro, mas resistindo, até o último dia. 16 de agosto de 1914.
O último forte do Anel de Liege se rende. 11 dias, do 5 ao 16 de agosto. E agora vem a parte que transforma Liege em algo maior que uma batalha local. A Alemanha precisava de passagem rápida pela Bélgica. Esse era o ritmo do plano. Liege não venceu a guerra, mas Liege fez a Alemanha pagar pelo tempo. E numa guerra de mobilização, ferrovia e cronograma, dias podem virar destino. Porque cada dia perdido em Liege significa linhas atrasadas, colunas congestionadas, planos reescritos sob pressão. E o mais importante, Liege mostra logo no início da guerra o que o mundo vai ver repetidas vezes depois. Que coragem não para a artilharia pesada, mas pode atrasar. E atrasar pode mudar tudo. Quando você ouvir Primeira Guerra Mundial, muita gente vai pensar em trincheiras. Mas antes das trincheiras, houve Liege. Uma cidade que virou fechadura, um anel de fortes que virou relógio, e uma decisão em concreto e fogo que anunciou o tom do que viria a seguir.